Fala pessoal, primeiro vídeo aqui do canal, começando aqui com conteúdos pedagógicos de matemática, física. Essa aqui vai ser a nossa primeira aula. Tô pensando em trazer próximos conteúdos complexos, básicos, apenas para auxiliar vocês que estão me assistindo no ensino de matemática, no ensino e aprendizagem de matemática e física. E essa primeira aula aqui vai ser sobre logaritmos, o conceito, o que é o logaritmo e as suas propriedades, o que eles fazem. Então, hoje eu espero que você entenda de uma vez por todas o que é o logaritmo, como ele funciona, como que a gente aplica, quais são suas propriedades e até mesmo a forma que ele aparece nos números complexos. Então, a gente já sabe, né, que um logaritmo é o inverso da potência. Ele é apresentado para nós do ensino médio como sendo o inverso da potência, a qual aquele número que a gente elevasse retornasse para a gente um valor. Ou seja, um número que elevado a uma certa base A retorne B. Como é que a gente percebe isso? Temos um exemplo aqui numérico, por exemplo, log de 8 na base 2 vai ser igual a 3, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Ele retorna para a gente esse valor inverso da exponenciação. Isso, e a gente, como é que a gente define isso formalmente? O logaritmo ele é definido estando com a base dele maior que 1 e diferente de zero, predominantemente somente existindo para os números negativos, para os números positivos isso faz. Porque é diferente de 1 e maior que zero. Se a gente tem, porque é maior que 1 e diferente de zero. Se a gente tivesse qualquer valor para a base do logaritmo de zero, seria o logaritmo perderia sentido, porque o valor do logaritmo poderia ser qualquer um, poderia ser um valor indeterminado. A gente não consegue falar porque todos os valores são possíveis, porque já uma propriedade da potenciação que diz que 0 elevado a n é igual a zero, se somente se n for maior que zero. Porque quando a gente está elevando um número, a gente está multiplicando ele diversas vezes pela base dele. E qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então a gente está multiplicando zero n vezes, ele vai continuar dando zero. Então, independente disso, se for um valor positivo de n vezes que a gente está multiplicando, sempre vai dar zero. E por que não pode ser um valor negativo? Sempre poderia me perguntar. Porque quando a gente está elevando um expoente negativo, a gente está fazendo um processo de inversão. Caso iria ficar 1 sobre 0 na n. E a gente sabe que como dá 1 sobre 0, isso aqui dá uma impossibilidade. É um limite matemático que não é possível isso existir. Então a gente descarta totalmente essa possibilidade. Então é por isso que a gente não pode ter o valor da base como zero. E por que maior que 1, no caso? Não maior ou igual a 1? Porque a gente cai na mesma contradição. Implica-se que 1 elevado a 1 1 elevado a x é igual a 1, sempre. Porque a solução dessa equação exponencial sempre vai dar 1, porque 1 elevado a qualquer valor sempre dá 1. Então, também ele não pode ser 1, porque senão a gente estaria perdendo esse contexto de logaritmo como uma operação, porque senão todo logaritmo voltaria a esse valor 1. Mesma coisa para b maior que 1, isso, a gente consegue desenvolver isso de outra forma, porém é isso. E a gente aqui conseguimos delimitar o logaritmo como uma função. É uma função que vai do ponto que não está definida do ponto zero, porém vai até o mais infinito, que joga valores pra gente nos números reais, definida como f de x igual a log de a na x, sendo esse a base do logaritmo, que a gente pode escolher qualquer base, e conseguimos definir um domínio para x
pré-função. No caso, temos que o domínio dessa função é x, que pertence aos reais, tal que x maior que zero. E aí a gente volta aqui que logaritmos não podem ser valores negativos, porque não faz sentido a gente elevar um número, não faz sentido matemático a gente elevar qualquer valor aqui e retornar um número negativo para os números reais. Então, quando a gente está definindo logaritmos em números reais, a gente tem que desconsiderar essa parte, porque nenhum valor de potência leva a um número negativo. Então, ela tem que ser maior que zero, tem que ser positivo. E a função só vai ser definida se obedecer esses parâmetros aqui desse conjunto, que é o que significa são os mesmos parâmetros que eu tinha falado anteriormente, que é dizer que o a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Ou seja, ele tem que ser positivo diferente de 1 para existir. Nós temos aqui também, agora aqui, mostrando como o logaritmo é uma função inversa da função exponencial, né? E agora eu vou passar aqui para as propriedades do logaritmo. Nós temos algumas propriedades bacanas, serem trabalhadas, que são descritas da seguinte forma. Logaritmo do produto. Quando a gente tem um produto dentro do logaritmo, de uma certa base, a gente tem que o logaritmo da soma desse produto vai ser igual ao logaritmo final. Esse mesmo raciocínio se repete também para o logaritmo do quociente. Mais posteriormente a gente vai ver por que isso ocorre. Isso vem de uma das propriedades da potenciação. São propriedades que a gente já vê anteriormente do logaritmo, e a gente consegue desenvolver as propriedades do logaritmo através delas. Irei mostrar detalhadamente uma delas e deixo como exercício vocês desenvolverem a demonstração dessas outras propriedades. Deixarei meu e-mail abaixo da descrição do vídeo, e qualquer dúvida vocês podem me encaminhar um e-mail que eu tentarei responder todas as dúvidas. Creio que não terá muito alcance esse vídeo, mas estará aí para vocês mandarem as dúvidas. Temos aqui agora o logaritmo do quociente, repetindo o passo da multiplicação, como é uma função inversa, a gente vai ter que o logaritmo do quociente, que é da divisão da razão, vai ser igual ao logaritmo de x na base a menos logaritmo de y na base a. E a gente também, assim diante, o logaritmo da potência, que a gente tomba, né, entre aspas, esse expoente multiplicando o logaritmo. Também temos o logaritmo da potência fracionária, que é quando o logaritmo está nesse formato de fração, a gente faz o mesmo processo, a gente joga aqui multiplicando o logaritmo, e o logaritmo da base 1, da base, quer dizer. Por que isso aqui dá 1? Porque justamente a elevado a para dar a tem que ser 1, porque senão ele daria qualquer outro valor diferente de a. Então tem que ser 1. Não funciona se não for 1. Então é isso. Aqui eu separei para vocês a demonstração do logaritmo do produto. E a gente vai se basear na propriedade da soma de potências, que ocorre quando a gente está multiplicando um certo valor de mesma base. Definimos aqui que x é igual a elevado a m e y é igual a na n, que obtemos assim que x vezes y é igual a vezes a m vezes a elevado a n, que resultará de a elevado a m mais n. Bom, nós temos que o log de x vezes y, que é o logaritmo do produto, vai ser igual ao log de a m mais n. Como aqui nós temos um logaritmo de mesma base dá 1, então nós obtemos m mais n. Só que retornando aqui, nós temos que x elevado
x é igual a elevado a m. Portanto, para retornar a função, essa inverso, a gente precisa jogar ele no logaritmo. Portanto, m é igual a log de a na x e n é igual a log de a na y. Porque a gente tem que retornar esse expoente para retornar x. E como a gente faz isso? Justamente jogando no logaritmo. Portanto, a gente consegue descobrir que o logaritmo de um produto é igual ao logaritmo da soma dos logaritmos. Então, a partir disso, a gente também, a partir das outras propriedades da potenciação, a gente consegue demonstrar todos os outros, as outras propriedades. Então, cara, eu acho isso incrível, porque nada na matemática é por acaso. Agora, partindo agora para um tópico mais complexo, literalmente, que é o logaritmo dos números complexos. Porque anteriormente eu disse que não faria sentido o logaritmo retornar um valor negativo nos números reais. Porque nos números reais a gente não tem nenhum valor elevado a uma certa base que retorne um valor negativo. Não existe nenhum valor. Porém, isso nos números complexos a gente vê que não é verdade. Porque a gente tem, pela fórmula de Euler, que elevado a iπ, iπ, não iθ, volta aqui, a iθ, e elevado a iπ é igual a menos 1. Essa aqui é a famosa identidade de Euler. E a gente, com isso, a gente vê que no plano, nos números complexos não vale essa afirmação. E outra característica muito interessante do logaritmo no plano complexo, ele também deve obedecer à questão dele estar pertencente ao conjunto dos números complexos diferentes de zero para funcionar, e que ele admite mais de um valor. Por quê? Nós temos que um log de z é igual a ln de z mais i argumento de z. Tá bom. O que significa isso? Que a gente está que um logaritmo de um número complexo é igual ao mesmo ln no módulo de z, que representa a distância até a origem. No caso, a gente está vendo isso aqui. Esse módulo de z representa essa distância desse vetor. Opa. E o que é o argumento z? Bom, a gente sabe que I é a partícula imaginária, que define, né, o conjunto dos números imaginários, e que um número complexo é um certo valor, um certo valor complexo, é um certo valor imaginário mais um real vezes a partícula imaginária, tal e tal. E que e agora passando por argumento de z. O argumento z nada mais nada menos que é um ângulo que forma desse vetor, que eu circulei de vermelho, e desse vetor que está pintado de vermelho, que eu acabei de circular, forma desde a sua origem até o ponto representado no plano complexo. Tá vendo aqui estão vendo aqui o eixo dos números dos reais e o eixo imaginário? Então, quando a gente projeta um vetor que ele para justamente no ponto do número complexo que a gente está analisando, ele vai voltar para a gente um certo ângulo θ que representa o argumento z. E se o argumento z representa um ângulo θ, nós temos também que 2 vezes π vezes k, sendo tal que k pertence aos números inteiros, também é argumento. Ou seja, nós temos que não somente um valor para o logaritmo, mas como também k valores pertencentes aos números inteiros, logaritmos desse valor complexo. Ou seja, no plano complexo tem essa é a característica muito interessante, que ele não possui apenas um valor fixo para logaritmo, mas sim dependendo do ângulo que estamos observando. Também separei aqui alguns exemplos numéricos de logaritmo, como a gente pode aplicar eles. Nós temos aqui 2 elevado a x, né, que é o valor do logaritmo que a gente quer encontrar, é igual a 4. Como é que a gente poderia resolver isso? A gente pode simplesmente reduzir isso a um problema de equação exponencial. Vamos fatorar em fatores primos o 4, vai ficar 2 ao quadrado e vai ficar aqui 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a x. E para aí, como ambos estão na mesma base, a gente tem que 2 é igual a x, porque senão não seria real. E encontramos o valor desse logaritmo. Eita. Passei o caderno sem querer aqui. Voltar. Aí agora nós podemos fazer o mesmo processo
para log de 81 na base 3, né? A gente fatora o 81 em fatores primos. 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. 27, tá certo. 3 a quarta. E aí nós temos que x só pode ser 4, porque 3 elevado a quarta vai ser igual a 81. E aqui agora, ainda assim, é muito tranquilo. Porém, como é que a gente tem algumas formas de resolver essa equação. Primeiro é jogando no logaritmo da base, logaritmo de mesma base, que daria 1, mais log de 6, log de x na base 6 é igual a 2. E a gente teria que esse x só poderia ser 6 para dar 1. Esse x só poderia ser 6 porque é o mesmo princípio. Porém, a gente tem uma outra alternativa de resolver isso, que eu acho um pouco mais interessante, que é retornar no logaritmo do produto. 6x na base 6 igual a 2. E aí a gente volta para aquela... como é que é o nome? Para aquele mesmo processo, que ficaria o seguinte: 6 elevado a 2 para dar igual a 6vx. Quem é 6 elevado a 2? 36, justamente. 6vx. E aí a gente teria esse valor, e 36 dividido por 6 vai dar que x é igual a 6. E aí a gente encontraria a resposta dessa questão. Esses são exemplos numéricos, bem tranquilos de resolver. Eu espero que eu tenha conseguido explicar certinho para vocês a definição de logaritmo e suas propriedades, e que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem um e-mail para mim ou comentem na caixa de perguntas do Google, que eu estarei fazendo o possível para responder quaisquer perguntas que sejam. Se inscreva no canal, por favor, para dar um apoio. Eu prometo melhorar a questão da minha didática, porque sou novo ainda, porém é isso. Obrigado, deixem um like no vídeo.